Você já ouviu falar de alho negro? Um superalimento medicinal cheio de propriedades incrivelmente benéficas para a saúde? No Brasil é mais conhecido na alta gastronomia, mas na Coreia e Japão é conhecido pelas suas propriedades medicinais e vendidas de 1 a 2 cabeças de alho negro para consumir um dente de alho por dia. Olá, amantes da culinária e da saúde! Eu sou Kayoko Takeda, seu guia no fascinante mundo da alimentação saudável e fermentação caseira. Aqui você aprenderá a transformar alimentos comuns em tesouros probióticos. E se você está começando na arte da fermentação, o nosso curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos é o pontapé inicial perfeito. Encontre o link na descrição e no primeiro comentário. Agora peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer mais conteúdo exclusivo? Torne-se membro do nosso Clube dos Canais para acessar vantagens especiais e deixe as suas perguntas nos comentários abaixo. Eu vou adorar interagir com você. Agora o livro Intestino Livre em 3 Passos está disponível para compra na Amazon. Não sofra mais de prisão de ventre. E se você já conhece o alho negro, diga como você consome e em que pratos você utiliza. Mas afinal, o que é alho negro? Ele não é uma variedade diferente de alho, mas sim um novo produto do alho branco fresco que passou por um processo controlado de fermentação e envelhecimento. Esse processo, que dura semanas, transforma completamente sua cor, que fica preta, sua textura, que se torna macia e pegajosa, e seu sabor, que perde o ardor característico e ganha notas doces, umami, balsâmicas e até um toque de alcaçuz. E o melhor, sem o mau hálito. O que acontece é que durante a maturação, os açúcares e os aminoácidos do alho se unem, produzindo uma substância chamada melanoidina, responsável pela coloração escura. As enzimas que dão o sabor picante são quebradas. Depois da estufa, o alho é mantido sobre uma grade em temperatura ambiente por 1 semana, quando a maturação e a fermentação prosseguem e a doçura parece mais forte. Mas o alho negro não é só sabor. Ele é um verdadeiro presente para a sua saúde. Durante a fermentação, seus compostos benéficos são intensificados. Poder antioxidante elevadíssimos. Ele tem 6 vezes mais antioxidante que o alho fresco. Isso significa que combate os radicais livres, protegendo nossas células e prevenindo doenças crônicas como diabetes, Parkinson e Alzheimer. Ação anti-inflamatória e anticancerígena. Estudos mostram que os compostos do alho negro podem ajudar a diminuir o risco de alguns tipos de câncer, como os de estômago e cólon. Imunidade turbinada. Rico em selênio e vitamina C, ele é um aliado poderoso para fortalecer seu sistema imunológico, mantendo você longe de gripes e infecções. Coração saudável. Contribui para a redução do colesterol ruim, o LDL, e triglicerídeos, protegendo seu coração e suas artérias. Controle da glicemia. Para quem se preocupa com açúcar no sangue, ele pode ser um ótimo regulador. Neuroprotetor, sim, ele também pode ser bom para sua memória e cognição. Como consumir o alho negro? Agora que você sabe todos esses benefícios, como usar esta maravilha na cozinha? A boa notícia é que o alho negro é incrivelmente versátil. Você pode comer os dentes puros, 1 por dia. Use-o em saladas, molhos, patês e pastas. Ele é fantástico para temperar carnes, peixes e aves. Experimente em risotos, massas ou até mesmo em brusquetas. É um acompanhamento sofisticado para tábuas de queijos. E você sabia que pode fazer seu próprio alho negro em casa? É mais simples do que parece. Se você tiver o equipamento certo, uma estufa com um controlador de temperatura entre 60 e 80 graus Celsius e umidade controlada entre 70 e 80%.
Eu andei pesquisando e encontrei pessoas ensinando de diversas formas e eu vou fazer algumas observações. Muitas pessoas fazem usando a panela de cozimento de arroz na função manter quente, ou seja, no keep warm. Qual é o ponto negativo disso? As panelas de arroz nessa função atingem entre 60 e 80 graus Celsius. É alta demais para incentivar uma fermentação a ponto de torná-lo potente em antioxidantes, e outro problema é a dificuldade de manter a umidade constante. O processo de aquecimento e umidade controladas levam a uma reação química no alimento, responsável pela coloração marrom escura, que acaba potencializando os compostos antioxidantes. Foi o que apontou um estudo em 2017 realizado pelos cientistas de uma universidade na Coreia do Sul. Já uma outra pesquisa realizada em 2014 na Universidade Kyunhee, também na Coreia, descobriu que com 21 dias de fermentação, o alimento atingiu seu teor máximo de antioxidantes. Há certa controvérsia se no processamento do alho negro acontece a ação enzimática de envelhecimento, ou processo fermentativo, ou simplesmente reação de Maillard. Mas vou explicar como eu entendo com base nos meus conhecimentos. A ação enzimática não ocorre mais a essas temperaturas tão altas, acima de 70 graus Celsius. As enzimas se desnaturam. A enzima que dá o sabor picante é quebrado. Os lactobacilos e leveduras, os micro-organismos da lactofermentação, não agem em temperaturas acima de 60 graus Celsius. Mas existem bactérias que atuam em temperaturas altíssimas, os do gênero Bacillus. Num estudo científico realizado na China em 2017 pela Faculdade de Ciências e Engenharia de Alimentos, na província de Shandong, os alunos estudaram o alho e o alho negro para identificar os micro-organismos naturalmente presentes, e foram encontrados 7 espécies do gênero Bacillus, e as bactérias dominantes em atividade encontradas foram 3: Bacillus subtilis, Bacillus metilotrópicos e Bacillus amiloliquefaciens. Quem se lembra do Bacillus subtilis? Essa bactéria é conhecida nossa. É a cepa que faz a fermentação da soja, transformando em natô, alimento rico em vitamina K2 e enzima natoquinase. Pois então, para melhorar a atividade deste gênero, é recomendado que se coloque em alta temperatura a 80 graus, tipo um choque térmico, para despertar os micro-organismos. Procedemos assim quando fermentamos a soja para fazer o natô. Daí fica explicado por que se aquece a 80 graus Celsius por 24 horas e depois abaixa a temperatura para 65 graus Celsius quando o processo fermentativo continuará. Um estudo efetuado na Coreia descobriu que o maior índice de antioxidantes no alho negro é alcançado no 21º dia. Eu concluo que para chegar a 21 dias, não podemos manter a temperatura muito alta. Isso faz sentido, por isso devemos abaixar para 65 graus. Enfatizando, para produzir o alho negro com maior concentração de antioxidantes numa estufa, a umidade relativa de 85 a 95%, temperatura de 80 graus Celsius por um dia e depois 65 graus. Geralmente por 2 semanas, mas pode demorar até 20 a 25 dias, porque depende da quantidade de alhos colocados no mesmo ambiente. E depois, envelhecimento de 1 semana na temperatura ambiente após o período de fermentação. Mesmo na temperatura ambiente, o processo continuará bem mais devagar, quando os sabores, a maciez, cremosidade, a doçura e complexidade de sabor serão aperfeiçoados. Depois desta 1 semana, devem ser acondicionados em potes que fechem hermeticamente e poderão ser conservados por 1 mês na temperatura ambiente e 6 meses na geladeira e no freezer. Eu estou aqui com os alhos e nós vamos fazer de 2 formas. Nós vamos fazer juntos, tá? Eu não tenho nada pronto assim para mostrar. Aqui tenho alhos grandes. Agora não é bem época de alho novo,
E, geralmente a gente deve escolher o alho mais bonito que você encontrar, certo? Nós vamos usar, esta panela é uma panela fermentadora. Ela fermenta alho negro, ela faz também o natô, faz o vinho de arroz e iogurte, mais coisas aqui, fermentação. Aqui eu faço bastante o natô. E eu posso fazer o alho fermentado também aqui, o alho negro. A capacidade da panela, ela pode fazer o vinho de arroz, mas eu não posso fazer se eu estou sempre fermentando alho ou fazendo o natô, porque são mesmos bacilos subtilis, e se eu faço, a panela já fica viciada, entende? Faz a contaminação cruzada. Então aqui eu faço o natô e o alho negro. Tem uma gaiola que ela serve aqui, é muito boa essa gaiolinha, porque ela mantém uma certa distância, né, do fundo da panela. Aqui eu posso colocar os alhos. Vou pôr nesse andar de baixo. É mais próximo da temperatura. Elas foram embrulhadas da seguinte forma. A gente corta aqui para não furar muito o papel laminado aqui. Vamos embrulhar assim. E agora eu vou inverter, né? Essa parte que estava embaixo vai ficar aqui para cima. Por que que eu vou embrulhar? Sempre o lado brilhoso para cá. Eu vou embrulhar para não perder umidade, para manter a umidade do alho aqui. Ainda mais aqui na nossa cidade, no centro-oeste, a umidade do ar é muito baixa. Então eu tenho medo que mesmo assim ele possa desidratar. Vamos ver, vou tentar, né, dessa vez assim. Vou pôr só 5, grande. E vamos ligar. Vamos escolher a função. Aqui é para um alho individual. Vou fazer esse que são para mais alhos. Eu vou selecionar o tempo, que aqui é com 9 dias. Eu vou pôr aqui 10 dias, 11, 12 dias. É o que aparece máximo aqui, né? É, porque aí ele volta para 6 de novo. 11 dias. A temperatura, 74 graus Celsius. Então, sobre a temperatura, ela é automática. Então, aqui no manual, diz que do primeiro ao terceiro dia, ela vai funcionar de 70 a 80 graus Celsius. No quarto dia, vai baixar para entre 50 e 60 graus Celsius. E do quinto dia em diante, ela volta para entre 70 e 80 graus Celsius. Quando cumprir esses dias, eu vou abrir para olhar e ver se vai precisar continuar mais alguns dias. Ele deve ficar bem pretinho, né? Bem escuro mesmo. Então, esse daqui já está arrumado e ela vai continuar assim. Agora eu tenho outros alhos aqui menores. Vamos arrumar aqui também, né? Para mostrar. Eu não encontrei os alhos grandes daquela forma, então foi comprado o que foi encontrado. Essas que a gente compra no supermercado, elas já estão tirado uma parte das cascas. Então ela tá do jeito que eu comprei. A estufa que eu vou usar é uma estufa de lanchonete, que as pessoas colocam os salgados ali para vender. Essa estufa que eu tenho é uma estufa grande e ela atinge até 120 graus Celsius e pode depois selecionar a temperatura desejada. Só que ela é grande demais. E quando a gente coloca pouca quantidade de coisas e num ambiente muito grande, o risco desse alho desidratar é muito maior do que colocar esse tantinho de alho nessa panelinha. Então lá eu vou também ajudar com a hidratação auxiliar, colocando no vasilhame água com sal. Salmoura. Eu vou colocar 500 ml de água, meio litro de água e 200 gramas de sal. E ele vai permitir uma hidratação controlada, não tão rápida de consumir todo o líquido e ter que colocar mais, sempre adicionar, entendeu? Então ele vai mantendo hidratação boa ali para mim. Vamos ver se vai dar certo, porque eu nunca fiz naquela estufa ainda.
Aqui então coloquei 200 gramas de sal e 500 ml de água. Agora eu vou colocar aqui do lado. Eu vou manter a 80 graus por um dia e depois eu vou baixar para 65 graus os restantes dos dias. Tem uma fresta grande, eu vou fechar. Por hoje é só. Hoje é o 8º dia desde que nós preparamos o nosso alho. Este alho aqui é o alho que estava lá na estufa, que eu coloquei lá no meu visor, aparecia 80 graus, é o que eu desejava colocar. E agora está no 8º dia, eu fui dar uma olhada e o que aconteceu? Ainda está nessa coloração. O clima aqui na nossa região está oscilando muito. Esse ano está fazendo muito frio para cá também. Como a estufa é muito grande, ela não consegue manter a temperatura desejada. Então eu colocava 80 graus, mas na realidade caía conforme a temperatura externa para 50 graus. Então o que eu resolvi? Eu coloquei aqui nesse plástico selado a vácuo. Por que eu selei a vácuo? Porque a nossa região aqui, a umidade do ar é muito baixa. Então eu coloquei aqui no vácuo e eu vou colocar para não perder esse alho. Então eu vou colocar aqui na panela de arroz, normal. Essa aqui é panela brasileira, que é fabricação da Philco. Eu vou colocar aqui. Mas sempre que a gente coloca aqui, devemos colocar algum suporte aqui. Eu tenho um que é de outra panela, eu vou colocar aqui e sobre ele eu vou colocar esse alho. Você pode improvisar, né, com outras coisas assim. E eu plugo na energia e não vou apertar para cozimento. Aqui acendeu, aqui. Aquecer, manter quente, só nessa função aqui. Eu não vou baixar o pino para cozinhar, senão nós vamos cozinhar o alho. Tá? E vou deixar aqui e verificar como ela vai evoluir. Deve ir umas 10 dias por aí, acredito, né? Isso aqui então, estou fazendo isso para não perder mesmo. Aproveitar essa panela. Agora vamos ver como está nessa panela aqui que é própria de fermentação. Eu pus na função de fermentar o alho negro, de preparar o alho negro. Não abri mais, ele está nessa gaiolinha. Essa panela é da fabricação da CE, é igual vários equipamentos que você importa, é da marca CE. Tá muito quente. Tá mantendo assim, em torno de 70 graus. Agora tá 71 graus. Vou abrir, ele tá bem macio. 8º dia hoje. Olha como já está escuro. Tá úmido. Tá bem escuro. Olha, ele já está bom. Tá bem doce. Eu já vou terminar essa fermentação aqui, quer dizer, não é uma fermentação, né? Ele mantendo nessa temperatura, ele é o processo de envelhecimento e vai ficar gostoso, vai dar para usar na culinária, assim. Agora eu preciso fazer ele desidratar. Tenho que abrir, vou deixar ainda hoje e amanhã, vou deixar coberto aqui, porque ele continua, vou desligar a temperatura, mas depois vou abrir todos eles e olhar, cada um deles. Vou deixar então ele aberto, mas na temperatura ambiente. Amanhã vou abrir todos, deixar na temperatura ambiente, que ele precisa desidratar um pouco. Ele está muito molhado e não deixar muito tempo, porque eu já perdi várias vezes, deixando uma semana, como fala, né, nos livros, para deixar uma semana desidratando. Mas como eu já disse, aqui a nossa região, a umidade do ar é muito baixa, e então quando fui ver, ele já estava totalmente ressecado, muito seco, que praticamente não deu para aproveitar mais. Então agora eu vou ficar bem esperta e verificar sempre, mesmo estando na temperatura ambiente nessa próxima semana, eu vou ficar de olho nela. Quero mostrar o meu alho negro que está pronto, tá excelente, ele tá seco já, tá? Dá para ouvir, né, o barulho.
3 dias. Ficou 3 dias aqui na temperatura ambiente e estamos vendo aqui, ela tá ainda por dentro, né? Tá bem macia, úmida, e a gente já pode começar a consumir. O sabor dele é adocicado, defumado, balsâmico, é muito saboroso, então é muito bom para fazer molho, para saladas em geral, muito bom para a saúde, né? Então, unindo as propriedades benéficas e também de sabor. Agora ele pode ser guardado, pode guardar na geladeira, pode deixar fora ainda da geladeira, na temperatura ambiente, mais um pouco, e quando a massa dela firmar mais, aí você pode pôr num pote hermético e guardar na geladeira por até 6 meses, mais que isso até, você consegue manter ele na geladeira. O tempo de fermentação, então, ele é excelente quando se faz 24 horas a 85 graus e o restante dos dias, 20, 21 dias, a 65 graus. Esse sim é o que tem a propriedade antioxidante mais forte. Aqui eu tenho um que está sendo feito, então, na panela de cozinhar arroz, uma panela comum brasileira, né? Fazer arroz. Eu deveria ter tirado o laminado, não tirei, mas ele ainda vai estar bem esbranquiçado, não vai ficar com essa coloração ainda, mas você vai manter, eu vou mostrar. Vou manter nesse plástico ainda fechadinho assim, porque para manter a umidade, que essa panela ela deixa vazar a umidade aqui pela tampa, o que não acontece com aquela panela específica de fazer alho negro. Então aqui você vai continuar acompanhando, olhando a cor dela, que tem que ficar assim, alho preto. Tem que deixar então até esse ponto aí. Agora aqui a gente pode vedar bem ou colocar um clipe. Aqui só isso não vai segurar a umidade. E manter ainda dentro dessa panela. Ou como eu tenho a outra panela, posso colocar na outra panela, que em poucos dias vai estar pronto. Mas o ideal é fazer numa estufa, naquelas condições de umidade que eu falei e de temperaturas. Então é isso. Então encerro aqui meu vídeo de como fazer alho negro. E se você gostou da ideia de transformar alimentos com fermentação, há um universo de possibilidades. Você pode explorar a fermentação de vegetais para fazer chucrute, kimchi, a produção de kombucha e kefir, ou até mesmo fermentação de grãos e leguminosas. Espero que este vídeo tenha te inspirado a experimentar o alho negro e a mergulhar no mundo da fermentação. Se você quer aprender mais, lembre-se do nosso curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. O link está na descrição e no primeiro comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. E me conte nos comentários, você já experimentou o alho negro? Como você utiliza esse ingrediente mágico? Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.